Fala pessoal, vamos continuar os nossos estudos de Oriente Médio no século XX. Dessa vez estudaremos o Irã. Uau, né? Esse país que está toda hora no noticiário e a gente não entende porcaria nenhuma. E eu estou aqui para te ajudar com isso. Porque o noticiário, né, o canal de notícias, ele não vai querer te passar o histórico do Irã. Ele não vai te falar, né, que o Irã passou por guerras complicadíssimas, que o Irã tem uma tradição que é negligenciada pelas potências ocidentais. Não, ele não vai te falar nada disso, né? Inclusive, às vezes a gente pensa, é tudo árabe, é tudo muçulmano e tal. Mas o Irã, né, ele tem tradição persa, e persa não acredita, né, pelo menos no princípio, né, da civilização persa que a gente estudou lá, né, lá atrás, né, o persa, ele não acredita em Alá, não é muçulmano, né? É claro que a gente vai ter sim a expansão da civilização muçulmana que vai levar, né, o islamismo ao Irã, né? E a gente vai ter, é claro, a difusão, né, dessa cultura do Islã, né, por esse território. Mas, né, a gente tem, antes de tudo, no Irã, a tradição persa, tá bom, galera? O que que vai acontecer, né? No Irã, a gente precisa entender muito bem a questão, né, da criação do Irã. E por isso eu trago aqui para vocês a situação seguinte. Depois da fragmentação do Império Turco-Otomano, que eu já tinha falado algumas aulas anteriores para vocês, né? A gente vai ter a criação de vários estados, né, ao redor do Oriente Médio. Alguns controlados por potências europeias, como por exemplo a França, que vai controlar o Líbano, né? É só um exemplo, né? A Síria também vai ser controlada. A gente vai ter também a criação do Irã. E o Irã, então, vai ter, né, desde o seu princípio aí, já a tendência de perpetuar uma postura, uma liderança nacionalista aí, tá? Um nacionalismo islâmico. E a gente vai ter, né, e aí a gente não precisa entrar em detalhes, né, quais foram os presidentes, os feitos e tudo mais, mas em 1953 a gente tinha um carinha chamado Mossadegh. O Mossadegh que era o primeiro-ministro iraniano, tá? E ele tinha uma postura de muita nacionalização. Ele queria, né, fazer aí crescer o islamismo, crescer o seu país, e ele não queria papo com o ocidental, não queria papo com os Estados Unidos, Inglaterra, França e assim por diante, tá? E aí o Mossadegh ele vai nacionalizar o petróleo. Ele queria nacionalizar o petróleo, mas aí, né, os Estados Unidos vão tentar impedir, porque isso feria os interesses petrolíferos estadunidenses na região do Oriente Médio, tá? Por isso que em 1953 a gente vai ter toda uma articulação ocidental para derrubar o primeiro-ministro Mossadegh. E aí, né, a gente vai ter até uma questão complicadíssima de forjando provas, né, Inglaterra forjando provas para tentar derrubar o Mossadegh. E aí, em 1953 a gente vai ter esse golpe apoiado por forças ocidentais que vai levar ao poder o Shah Reza Pahlavi ou Reza Pahlavi, tá? Que é esse carinha aqui que vocês estão vendo na esquerda, cheio aí de condecorações. Olha só, o cara, porra, teve uma carreira brilhante, né? O tanto de medalha que ele tem. Mas enfim, o Reza Pahlavi ele vai instituir no Irã, né, em 1953, uma ditadura pró-ocidental, onde ele vai abrir o país para os interesses estadunidenses, os interesses ocidentais, tá? O que, que vai acontecer? O Shah Reza Pahlavi, né, ele vai então fazer essa ditadura pró-ocidental, inclusive a gente vai ter a abertura de universidades, a gente vai ter a aprovação do voto feminino, então vão ter algumas reformas que vão ser positivas, tá, inclusive, mas vai ser uma ditadura e vai ferir em muito os interesses aí, né, da elite, enfim, islâmica que existe nesse país, né? A galera que quer propagar a fé islâmica, a galera que quer a nacionalização, que quer crescer, né, o país da sua própria maneira, e não da maneira que os Estados Unidos acham que é melhor, que o Ocidente acha que é melhor, tá? Por isso que de 1953 a 1979 a gente vai ter o crescimento do movimento islâmico que queria as rédeas do país de volta para eles, tá? E aí, em 1979 a gente tem a Revolução Iraniana, que também pode ser conhecida como está aqui como Revolução Xiita no Irã, tá? Por que xiita? E aí aqui vem um conceito muito importante. A diferença de xiita para sunita, né? Ai, Bruno, muçulmano não é tudo igual? Não, caramba, não! Assim como cristão não é tudo igual, né? A gente tem cristão protestante e cristão católico. A mesma coisa acontece para muçulmano. A gente tem muçulmano sunita e muçulmano xiita. Mas, Bruno, qual é a diferença que eu não sei? Então, tô aqui para te ajudar. Né? Se tu quiser com mais detalhes bonitinho, vai lá assistir a aula de civilização muçulmana que fala do Oriente Médio, né? Lá na Idade Média, que é bem interessante essa aula, tá? Mas aqui eu vou passar por cima. Basicamente, a gente tem essas duas, né? Os xiitas e os sunitas. Os xiitas, eles fazem uma leitura
talvez menos abrangente, né, do Corão. Então, eles não aceitam outras interpretações históricas do Corão, tá? Já os sunitas, eles aceitam as sunas, que são livros escritos depois, né, de Maomé. Então, a gente vai ter essa diferença. Essa questão, né, dos sunitas terem as sunas abre mais interpretações religiosas, né? Sejam elas mais ou menos extremistas, né? Mais ou menos fundamentalistas, beleza? Então, a gente tem mais interpretações. Bruno, o que existe mais no mundo? Sunita ou xiita? Sunita. Mas no Irã tem mais xiita. Olha só que doideira, né? Então a gente vai ter no Irã uma maioria xiita que está crescendo muito, que está muito pé da vida com enfim, os Estados Unidos e toda essa intervenção do Shah Reza Pahlavi e tudo mais, essa ditadura que a gente não gosta, porque a gente não é cristão, a gente é muçulmano e a gente quer ter um líder muçulmano, né? O Shah Reza Pahlavi não nos representa, né? O Shah Reza Pahlavi aí foi um cara que foi colocado pelos Estados Unidos e não nos representa. Então a gente vai ter a derrubada do Shah Reza Pahlavi em 1979 e a ascensão do Ayatollah Khomeini. Gente, o Ayatollah Khomeini é uma figura muito importante para o século XX, tá? Uma figura que vai, pô, ser o centro aí dos nossos estudos, tá? De Irã. O que vai acontecer? Ayatollah, primeira coisa que tem que entender, o Ayatollah é a maior liderança religiosa, né, do Irã. É quem manda, né? O maior cargo é o Ayatollah. E o Ayatollah Khomeini, então, vai ser o líder do Irã, o líder da revolução xiita iraniana, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter, então, a chegada ao poder, né, de novo, né, e finalmente, para alguns, né, a galera esperou aí bastante tempo para chegar ao poder, 26 anos, né, a chegada ao poder do clero xiita fundamentalista, né? A gente vai ter, então, a expulsão de empresas estadunidenses, né, afasta de mim esse, nossa, eu não quero mais, né, essa cultura ocidental se propagando pelo nosso país. Vamos voltar com o islamismo, né? A gente vai ter, por exemplo, o fechamento de universidades, né, por 2 anos aí para tentar controlar o movimento, tentar, né, propagar essa cultura do Islã, né, com mais força, tentar abafar a cultura ocidental, né? A gente vai ter aí toda essa situação controlada pelo Ruhollah Mousavi Khomeini, tá? Também conhecido como o Ayatollah Khomeini, tá? Eu vou chamar nas aulas de Khomeini porque é mais tranquilo, mais fácil, beleza? O que vai acontecer? A gente vai ter aí a situação de que a gente vai ter uma neutralização de oposições, tá? O Khomeini vai perseguir, ele não quer nenhum tipo de oposição, ele não quer nem ocidentais, nem a esquerda, né? Nem os soviéticos, nem os democráticos, nem liberais, nada, né? Até sunita o cara vai perseguir, né? O cara, ele quer que sejam as coisas como são para ser do modo xiita de ser, tá? Então, nenhum tipo de oposição vai ser permitida. Ele que vai aí trazer castigos corporais, né? Ele que vai criar uma polícia de costumes, então os costumes, os preceitos religiosos xiitas devem ser seguidos, tá? Inclusive, uma coisa interessante, né? Que a gente vai ter um historiador famoso do século XX, que é o Eric Hobsbawm, né? Que ele fala o seguinte: depois da Revolução Francesa, essa foi a única revolução conservadora que vai existir. Olha que doideira, se tu for parar para pensar, né? As revoluções no mundo geralmente são revoluções liberais, revoluções para frentex, tentando mudar, né? Tentando progredir, digamos assim, né? Tentando quebrar com o status quo. Aqui no Irã a gente vai ter uma contra-revolução, digamos assim, uma revolução que quer voltar ao status quo do fundamentalismo xiita, o que é bem, bem interessante da gente ter em mente, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter nesse momento, né, de tentar expulsar o costume ocidental e tudo mais, a gente vai ter a crise dos reféns, tá? Que vai acontecer aí de 1979 a 1981, né, onde a embaixada dos Estados Unidos em Teherã vai ser ocupada e a gente vai ter então, né, embaixadores sendo feitos de reféns por 444 dias. Recomendo fortemente o filme Argo, né, que conta aí a história de canadenses que conseguiram fugir, tá, dessa situação. E aí, o que vai acontecer com essa questão dos reféns? Vai ser no governo Jimmy Carter, tá? O Jimmy Carter que vai se desgastar muito por conta disso, né? Muitos estadunidenses consideravam que a culpa era do Jimmy Carter por não conseguir trazer os reféns de volta o mais rápido possível, tá? O Jimmy Carter que vai tentar fazer incursões militares que vão falhar, ele vai tentar resolver pela via diplomática que vai falhar, e a gente só vai conseguir ter finalmente, né, a resolução desse conflito dos reféns
né, no dia da posse de Ronald Reagan em 1981. Então, para vocês verem, né, como demorou 444 dias, a gente teve essas pessoas sendo feitas de reféns, tá? E a gente vai ter, né, a partir de 1979, 1981, a difusão do radicalismo, um sentimento anti-Estados Unidos e a propagação da fé xiita, né, a fé muçulmana, de uma maneira bem radical, né, onde não pode ter oposição, onde, cara, se tu fizer besteira, a gente vai te torturar, a gente vai te expulsar do país, a gente vai te matar. Então, bem complicada a situação do Irã, tá? Mas é claro também que o Reza Pahlavi também não era lá grande coisa, tá? O Reza Pahlavi também era um ditador que perseguia, que não permitia oposições e era complicada a situação também. Beleza, galera? Então eu te espero na próxima aula pra gente ver, né, a guerra Irã-Iraque. Beijão, até mais!